Fala pessoal, como eu prometi, finalmente estou trazendo os vídeos aqui. Vou começar com esse vídeo, depois eu vou começar a recapitular tudo, mas por enquanto a gente vai continuar com o exercício que eu passei para vocês na aula passada, né, para vocês testarem e treinarem os conhecimentos de modelagem que a gente adquiriu até agora. Eu vou começar justamente o seguinte: eu vou abrir o arquivo aqui como se vocês tivessem levado o arquivo para casa e que vocês não tivessem configurado ainda a pasta principal do seu trabalho. Então, né, para as pessoas que ainda não levaram o arquivo para casa, vocês podem ir lá naquela pasta e abrir o arquivo que eu postei, né, que, se eu não me engano, é o 22, né? Ou vocês vão abrir o 23 e vão apagar. Vocês que sabem como é que vocês vão lidar com isso em casa. Mas vamos lá. Primeiramente a gente tem que setar a pasta principal do trabalho, né? Como eu falei na aula, essa pasta é muito importante para a organização dos arquivos. Por quê? Porque se vocês pararem para ver aqui, os meus planos estão em branco, né? Os planos estão sem as imagens de referência que a gente está usando para fazer o nosso arquivo. E provavelmente com vocês vai acontecer a mesma coisa, como já aconteceu em sala. Então eu vou voltar para cá e vou criar uma pasta aqui qualquer. Eu posso criar por lá também, mas vou criar por aqui uma pasta no disco C, né? Então eu começo aqui, vou no disco C, botão direito, nova pasta. E vou escrever o seguinte, nesse caso eu vou colocar introdução ao 3ds Max. Pronto, vou dizer que essa pasta aqui é a pasta principal do meu projeto. Então, para eu fazer isso, como é que eu vou fazer? Para recapitular, eu vou aqui em cima, a pasta está vazia, né? Eu vou aqui em cima e digo que, tá vendo aqui o botão? Eu digo que a pasta do meu projeto, ela está onde? Ela está no meu computador, disco C, introdução ao 3D Max. Vou dar OK aqui. O que o Max fez depois que eu dei OK? Na hora que eu dei OK, o Max simplesmente criou uma série de pastas novas e colocou um MPX aqui. Então vamos dizer o seguinte: para que serve esse arquivo MPX? Vamos dizer que vocês já tinham colocado, né, as imagens que eu tenho que colocar aqui, porque essa pasta foi criada recentemente. Eu tenho que colocar aqui, ó, em Scene Assets Images. Eu tenho que pegar de alguma outra pasta, no meu caso está aqui, ó, e jogar as imagens de referência para lá. Olha lá, as imagens de referência aqui, para ele poder reconhecer. Se eu já tivesse configurado, com uma pasta configurada, mas ela não tivesse, simplesmente não tivesse linkada, eu não precisaria criar outra pasta. O que eu ia fazer? Eu ia chegar aqui em Customize, ia nesse botão aqui para configurar os caminhos, né, de usuário, ia setar aqui, ó, no Load, o meu arquivo MXP, né, que é esse arquivo aqui, ó. Quando eu setasse meu arquivo e desse OK, ele já ia configurar certinho. Mas isso para o caso de vocês já terem essa pasta no computador de vocês. Caso não, a gente volta para aquele primeiro passo e cria essa pasta no computador. Mesmo assim, as minhas imagens não estão aqui. As imagens não apareceram. A gente vai aqui no editor de materiais, caso elas não apareçam, para ver se no material, olha só, no material a imagem está certa, tá vendo? No material a imagem está setada corretamente no canal de Fuse, né? Para quem não lembra, está OK e ela está visível. Então, só para ele fazer o reload, o que eu fiz? Eu desmarquei aqui o show e marquei de novo. Provavelmente, se a gente configurar a pasta, abrir e fechar o arquivo, ele vai achar as figuras que faltam. Para não precisar abrir e fechar o arquivo, a gente vai em cada material desse aqui que já foi criado previamente. Selecionei o material aqui, ó, e vou marcar e desmarcar. Ele aparece lá atrás, ó. Mesma coisa no próximo.
Selecionei o material, marco e desmarco, né? Lembrando que esse botão que eu estou clicando, ele serve para quê? Ele serve para mostrar o material na viewport. Então, se a gente desmarcar ele, vou desmarcar esse primeiro aqui, ó. Se eu desmarcar o botão, o material não é mostrado na viewport. Se eu marcar, o material é mostrado na viewport. Beleza? Então, é aqui que a gente começa. O que que a gente vai modelar? O que que eu pedi para vocês modelarem nesse exercício para casa? Nesse exercício para casa, eu pedi para vocês modelarem toda essa estrutura aqui. Eu falei toda, mas tem um detalhe. Essa estrutura não é tão grande assim. Entendeu? E com o que vocês aprenderam até agora, dá tranquilamente para fazer. Lembrando que a gente, quando olha, algumas pessoas podem se assustar e falar bem assim: ah, não, isso é impossível, eu não consigo fazer. Consegue fazer. É só você começar a pensar no passo a passo. É só você começar a pensar nas formas primitivas. Então, por exemplo, primeiro eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer passo a passo. Para fazer essa estrutura passo a passo, eu vou simplesmente clicar aqui e falar bem assim: o que que é essa primeira estrutura? Essa primeira estrutura nada mais é do que um cilindro, né? Posso fazer de outra forma? Pode fazer da forma que quiser. Mas isso aqui começou lá atrás com um cilindro. Entendeu? Ele pegou aqui, fez um cilindro. Lembra que tirou a parte de trás porque não vai aparecer. Ele pegou um cilindro aqui e foi usando as ferramentas para fazer o que devia. Para facilitar para vocês, eu vou deixar ele do lado. Entendeu? O ideal não é fazer assim. O ideal é você fazer olhando a figura lá. Você olha a figura e vê como é que você acha que foi feito, né? Conta os lados, vê mais ou menos como é que ele fez. O truque da modelagem, na realidade, é você analisar o que você está vendo e ver qual é a melhor forma de fazer isso. Então vamos lá. Eu vou deixar ele do lado, só para a gente ir olhando para um e criando o outro, certo? Vou chegar aqui, vou colocar aqui na vista frontal. Lembrando, ele está em perspectiva. A perspectiva não é bom de modelar, né? Não é bom. A modelagem na perspectiva ela não fica legal, porque você está vendo tudo meio distorcido. Então, por exemplo, a figura está virada de frente para mim, mas eu estou vendo o lado de cá diferente do lado de cá. Isso não tá bom. Então o que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó, ortográfico. Agora os dois lados estão iguais. Aqui embaixo tá tudo igual, ó. Só mudo que a palheta, porque são 3. Então 3 não tem como você fazer um igual a outra. Então vamos lá. Coloquei aqui na vista ortográfica, né, e vou fazer um cilindro, né? Criação de objetos, segunda aula. Vou fazer um cilindro. Clico, arrasto, né? Frontal. Vamos lá. Clico, arrasto, certo? Mais ou menos do tamanho do outro. Então, cliquei, arrastei, soltei. Ele fez o quê? Ele fez a espessura do meu cilindro, né? O diâmetro do meu cilindro. Enquanto eu vou movendo, olha esse lado de cá, ó. Enquanto eu estou movendo aqui, eu estou criando a altura desse meu cilindro. O ideal, né, nem sempre é possível, mas o ideal é trabalhar com valores positivos. Se fizer negativo tem problema? Não tem problema, mas positivo, o pivô sempre vai ficar no lugar do zero. Então se você faz negativo, o pivôzinho, o ponto central do seu objeto, vai ficar na frente, não vai ficar onde deve ficar, que é no pé do objeto. Então eu vou puxar aqui, ó, e vou dizer o seguinte: 4 tá bom? Pode ser que esteja. Então eu cliquei a segunda vez, e quando eu cliquei a segunda vez, eu fiz a espessura dele, né? Pra gente ver, eu vou rotacionar a tela. Lembrando, como é que eu rotaciono assim? O objeto está selecionado, eu seguro o Alt, clico com o botão do meio do mouse e movimento o mouse. Lembrando, eu seguro o botão do meio do mouse, certo? Ainda tem gente se embananando com esse detalhe. Vamos lá. Então eu vejo aqui, ó, a espessura está parecida? Um pouco, mas não está exatamente igual. Lembrando, eu não quero que vocês façam igual, exatamente igual. Eu vou fazer exatamente igual porque a figura está do meu lado. Então vou fazer o máximo igual possível. Por quê? Porque eu já tenho o objeto aqui. Caso vocês não tenham objeto aí, vocês vão fazer por olhando uma figura, não precisa ficar igual. A ideia é você entender como é que usa a ferramenta para depois você tentar fazer parecido. Então eu vou aqui, ó. Vou chegar
Coloquei aqui. Quantos polígonos eu tenho aqui do lado? Nesse caso aqui, eu tenho um. Né? Na largura do meu cilindro, eu tenho um. Né? Então eu vou chegar aqui, vou colocar no lugar de eu ter 5 segmentos, eu tenho um segmento só, certo? E olhando mais um pouco aqui, eu tenho muito menos lados, né? Bem menos lados aqui, ó, do que esse aqui. Esse aqui tá bem redondo, esse aqui tá um pouco facetado. Por quê? Porque eu falei pra vocês que quanto menos polígono a gente conseguir usar para fazer a figura, mais simples, mais leve vai ficar. Depois a gente pega e suaviza isso, sem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó. Tem quantos lados aqui? Eu vou chutar, vamos lá. Vou chutar não, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que tem 6? Vamos lá. 6 de um lado, 6 do outro, 12 lados. Então, é mais ou menos isso. É isso aqui mesmo, 12 lados. Certo? Vou diminuir um pouco a altura dele. Vou colocar aqui 4. Ó, tá bem parecido. Depois eu vou fazer o quê? Quando eu conseguir fazer a forma básica, né? Nesse caso aqui eu consegui fazer a forma básica, eu vou arredondar aqui para 10, para não ficar esse valor quebrado. Eu começo a editar. Primeiro passo para edição de figura. A gente tá fazendo aqui o que? Box Modeling. Box Modeling, mesmo que não se comece de um box, se você começou de uma primitiva, você está fazendo Box Modeling. Então, para começar a edição, para criar todos os detalhes, eu vou clicar com o botão direito e converter para Editable Poly. Fiz a forma básica, converti para Editable Poly. Agora eu vou começar a cortar, né? Lembrando de um pequeno detalhe. Não, precisa não. Vamos fazer aqui direto. Fiz a forma básica, cortei. O que eu preciso para começar isso aqui? Das ferramentas que eu ensinei, qual é a que eu posso usar para fazer essa forma aqui, ó? Para fazer como se fosse um abalamento da quina, né? Eu não quero a quina. Eu peguei aqui que eu fiz aqui, eu dividi essa quina, eu rebaixei essa quina. Estando esse polígono do jeito que tá, esse cilindro do jeito que tá, primeira coisa que eu posso pensar em fazer é o seguinte, é usar o comando bevel, né? Eu vou selecionar meu polígono, vou aqui no bevel, clico em settings para ele me dar as possibilidades e ele me dá aqui quais são as possibilidades do bevel, né? Quero deixar parecido. Vamos olhar ele aqui de lado, ó. Para deixar parecido, eu tenho que colocar ele mais ou menos nessa posição. Então eu vou chegar aqui, ó. Primeiro, qual é a distância? Qual é a altura desse bevel? Eu vou diminuir um pouco até eu ter mais ou menos a altura que eu quero. E quanto ele entra, né? Então o que eu fiz? Eu diminuí a altura e vou aumentar, né? No caso, diminuir também, porque ele vai ficar menor, quanto ele entra, até ele ficar parecido, né? Para mim tá bom, eu posso diminuir mais um pouco, né? Para mim tá bom agora. Vou marcar, né, o OK aqui para ele terminar o bevel. Vou lá. Olha só o que eu fiquei aqui. Já está um pouco parecido esse aqui com esse aqui. Só que eu tenho que fazer, olha só, um detalhe, né? Eu tenho que pegar aqui e criar esse corte. Eu posso fazer como eu expliquei, creio que na terceira aula ou na quarta aula, que é o que? Fazer tudo, né? Eu vou chegar aqui, ó, vou dar o Inset. Esse Inset eu posso aumentar. O que o Inset faz, né? O Inset, ele pega o polígono, estava selecionado todo, ele pega o polígono e insere um polígono dentro desse polígono, né? Então, por exemplo, se eu selecionei o círculo todo, eu vou clicar em Insert, ele vai inserir um polígono aqui dentro. Então, esse furinho aqui, eu já estou pensando em fazer esse daqui. Não precisa fazer esse corte agora. Ou eu poderia já fazer o corte. Nesse caso eu não quero. Eu quero marcar aqui com OK, no Insert, e vou selecionar todo esse círculo aqui, ó. Então eu clico em um, como é que eu faço? Shift, clico no outro. Ele já seleciona todo o loop, né? O loop são esses edges paralelos, né? Selecionou todo o loop, eu quero fazer esse corte aqui, ó. Como é que eu vou fazer?
Connect. Então para que serve o Connect? Para ligar essas linhas. Vão anotando, vão lembrando dos comandos que eu vou dando, pra gente poder fazer. Daqui a pouco vocês vão fazendo mais coisas diferentes. Então eu vou chegar aqui, ó, e apertar o Connect. O Connect traçou, fez um traço aqui entre cada linha que eu tinha selecionado, né, e ligou essas linhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar OK, eu quero ir no meio mesmo, sem problema nenhum. Vou dar OK. Depois eu quero pegar essa linha que está aqui e fazer ela se abrir. Para quê? Para eu poder usar outra ferramenta e empurrar o polígono para dentro. Olha só aqui, ó. Vou pegar no detalhe. Eu tenho aqui nada mais, nada menos que duas linhas, né? Então essa linha que eu já tenho, eu vou pegar ela, vou abrir e transformar em duas. E depois, com esse polígono do centro, eu vou empurrar ele para dentro. Então eu vou chegar aqui, ó. Como é que eu divido a linha em duas? Outro comando que a gente aprendeu. Chanfer. Cliquei em chanfrar. Tá muito grande. Olha só o outro lá, ó. Tá muito grande. Vou diminuir o chanfro. Diminuir. Achei que ficou interessante. Dou OK. Certo? Já tenho o meu buraco ali, né? Pra poder extrudar, né? A ferramenta Extrude, como é que ela funciona? Vou fazer aqui também, ó. Da mesma forma que o loop funciona no Edge, que a gente fez agora há pouco, que eu clico no Edge, seleciono, clico no Shift e clico no outro, ele seleciona o loop todo. O loop também funciona no polígono. Então eu vou em polígono aqui do lado, clico no polígono, Shift, clico no do lado, ele já seleciona o polígono todo. Por que eu fiz essa seleção? Porque eu quero empurrar isso lá para trás. Eu quero criar um extrude, só que em vez de ser para frente, igual está aqui, ele vai ser para trás, certo? Então, ó, criei um extrude aqui para trás, né? Vou colocar aqui um valor aproximado, não precisa ser igual, lembrando de novo. Marco OK, beleza? E esse pino aqui do meio eu não preciso, vou apagá-lo. Certo? Lembrando que o fundo vai ficar lá na nossa nave, não precisa também, clique e apaga. Quanto menos polígono a gente tiver, melhor pode ficar. Então vamos lá. Com essa parte aqui feita, né, eu vou partir para o pino. Tá vendo aqui que eu tenho um pino? Olha só como é que esse pino vem aqui, ó. Esse pino entra para cá, né? Para criar esse pino, tem várias formas de eu fazer. A forma que ele usou aqui foi o quê? Um cilindro. Se eu posso fazer com cilindro? Com certeza, a gente pode fazer com cilindro. Lembrando que a gente vai precisar que esse pino, eu vou deselecionar, clicar aqui, botão direito, e isolar essa seleção. E vou mostrar o seguinte, esse pino, olha só como é que ele é feito, ó. Ele é feito com uma quantidade de polígono suficiente para que eu possa cortar aqui para colocar aquela espécie de roldana que tem no meio. Então, ó, eu vou aproveitar o buraco que o polígono daqui ia deixar. Tá vendo aqui esse buraco? Aqui seria um polígono inteiro. Eu vou aproveitar esse buraco para fazer esse pino, né? Para fazer esse corte aqui. Então, assim sendo, eu não posso, né? Vamos lá, chegou aqui a nave de novo. Assim sendo, eu não posso criar a partir desse que já está criado. Eu vou ter que criar um novo, né? Então eu vou chegar aqui, ó, visão frontal. Lembre, se eu clicar aqui não adianta, eu tenho que apertar F, né? Para ele ir realmente para frente, para eu poder desenhar na frente. Apertei F, vou aqui em cilindro e desenho o cilindro que eu possa cortar a lateral. Esse aqui eu não posso, por quê? Porque se eu cortar aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou criar muito polígono. Então eu vou ter que chegar aqui e aumentar o número de polígonos de um jeito que, olha só, botei 14, que essa parte de cima aqui, ela consiga cortar até embaixo, certo? Então, coloquei o polígono ali. Bom, pessoal, lembrando que no nosso caso, o objeto aqui da gente,
ele tá cortado aqui, ó. Só que ele tá cortado em uma área, tá vendo aqui cortado? Ele tá cortado em uma área que aproveita os polígonos. Tá vendo? O furo dele aqui, ele aproveita esse polígono daqui de cima, a continuação desse daqui, ó. Ele vem e entra para fazer esse corte. Para isso, o que acontece? Ele mudou a quantidade de lados? Não, ele não mudou a quantidade de lados, não. Ele simplesmente girou o cilindro. Então eu tenho um cilindro aqui com 12 lados, que a ponta dele fica aqui para cima. Eu vou na vista frontal, girar o meu cilindro. Então, ó, lembre de deixe ligado esse snap de ângulo. Eu vou girar meu cilindro de uma forma que aqui em cima fique reto. Por quê? Porque na hora que eu cortar aqui, eu aproveito esse polígono, certo? Então eu vou botão direito, converter, Editable Poly. Vou selecionar aqui, ó, todos os meus edges, né? Como é que eu selecionei o edge agora? Eu selecionei como se fosse objeto. Eu cliquei, arrastei, soltei, selecionei todos os meus edges e vou dar aqui um connect. Esse connect, ele tem, lembrando aqui, ó, do slide, ele tem que ser arrastado para trás, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui na minha figura principal muito mais para frente do que para trás. A parte da frente é maior. Então eu arrasto ele para trás. Depois que eu arrasto ele para trás, eu dou OK. E vou começar aqui a cortar os polígonos. Então, para cortar esses polígonos, a gente vai para novos comandos. Quais são os novos comandos? Tem o comando vértice, que eu vou usar aqui o quê? Ó, selecionar esses dois aqui. E vou usar o connect, né? Para colar eles dois. Vou colar esses dois aqui também. Connect. Esses dois aqui. Connect. E esses dois aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu liguei tudo assim. Eu liguei tudo porque eu falei para vocês que o ideal é que a gente trabalhe sempre com 4 lados. Nada mais de 4 lados, nada menos de 4 lados. O aplicativo depois, ele divide isso aqui em 2 triângulos. Então a gente não se preocupa em dividir em triângulo. Triângulo pode, mas a gente é acostumado a trabalhar com 4, né? Sempre com 4 lados, que é mais fácil fazer os loops. Vou selecionar essa área daqui, que é a área do corte. Tá vendo? Selecionei a área do corte e vou deletar essa área. Certo? Depois eu vou usar um comando que a gente viu na última aula, que vai ligar esse a esse, esse a esse e esse a esse. Vai fechar. Esse comando aí, para a gente fechar ele é o comando add, né? A gente seleciona o add e dá o comando bridge, né? A gente vai criar uma ponte. Entre a parte de cima e a parte de baixo. Olha lá, ele criou um polígono ali, ó. Então vou criar uma ponte do lado de cá e vou criar uma ponte, um bridge do lado de cá. Certo? Já tenho ali, ó, a alça para pegar a rodana. Lembrando que aqui atrás, ó, o que que ele fez? Ele tem mais um cilindro aqui para trás, né? Esse cilindro que ele tem aqui para trás a gente pode fazer, que é o que realmente segura ele na roda. A gente pode selecionar aqui, dar um inset. A gente já viu como é que funciona o inset. Eu vou diminuir um pouco o inset, ó, só para ter um relevozinho básico. E vou fazer um extrude. Só que esse extrude ele vem realmente para fora. Então deixo ele assim. É como se fosse uma pinça. E no final deleto essa parte aqui, porque vai ficar para dentro, a gente não vai precisar ver. Certo até aí? Beleza, vou clicar aqui, ó. A gente já reviu muito comando, né? Acabou de rever aqui muito comando. Então eu vou puxar ele aqui para dentro. Certo? Veja, ó, ele não está centralizado, né, um no outro. Posso chegar aqui, clicar na frontal, dar uma centralizada melhor. Ele ficou muito menor. O que que eu vou fazer? Escalar. Lembrando que como é que funciona o escala. Se eu for aqui no meio, eu escalo ele todo. É o ideal para esse
modelo, né? Se eu for na visão de frente e puxar esse aqui, eu só estou escalando ele para os lados. Ele não está escalando para frente e para trás, ele só está escalando para os lados, certo? Se eu pegar aqui, ele está escalando todo. Se eu pegar aqui, só para os lados. Se eu pegar em cima, ele vai para cima e para baixo. Se eu pegar do lado, ele vai para um lado e para o outro. Isso vocês não podem esquecer, porque um errinho aqui, você distorce a figura que você queria criar, certo? Beleza. E agora a gente tem uma rodana para fazer. O que é essa rodana? De novo, vocês vão pensar o que? Ah, não, a gente só trabalha com cilindro. Não é que a gente só trabalha com cilindro. É que esse modelo específico, ele usa muito cilindro, certo? Então a gente tem aqui outro cilindro. O que esse cilindro tem? Olha lá, os detalhes aqui, ó. Ele tem poucos lados, né? Então tem 1, 2, 3, 4 lados de um lado, consequentemente 4 lados do outro lado. Então ele tem 8 lados ao total. Por que ele tem poucos lados? Ele tem poucos lados porque ele vai ser uma parte que vai ficar quase invisível nessa nave. Então quanto menor a visibilidade, menos polígono a gente pode usar. E como é que ele fez aqui? Do mesmo jeito que eu tinha feito do lado de cá, ó. Ele puxou um pouco e extrudou para dentro. Vamos fazer rapidinho? Vamos lá. Então eu preciso de um cilindro, certo? Eu posso fazer, vou botar aqui na frontal, eu posso fazer o cilindro aqui na parte da frente, sem problema nenhum. Criar cilindro. Então eu vou fazer aqui um cilindrozinho, pá. Que eu sei que esse cilindro tem, no lugar de 12, ele vai ter 8 lados, certo? A espessura dele ficou muito fininho, ó. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui a espessura, certo? Ainda está mais fino. Mas eu vou, antes de ajeitar a espessura total, eu vou girá-lo, certo? 90 graus. E vou colocá-lo no seu devido lugar, que é aqui no meio. Certo? Ah, ficou fininho, realmente ficou fininho. Então vamos lá. Para ele parar de ser fininho, eu vou colocar ele pro lado de cá, para ele encostar aqui na parede. E vou praticamente dobrar isso aqui. Então a altura dele vai ser 1. Agora tá mais interessante. Pessoal, se vazar um pouquinho, isso vai ser imperceptível. Se você estiver fazendo um trabalho muito minucioso, beleza, você pega aqui e diminui para não vazar e ainda deixar uma folguinha, né? Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, vale a pena ele não entrar em atrito com as paredes. Nesse caso, não precisa. Nesse caso, ele vai ser só uma espécie de enfeite, entendeu? Vai funcionar, mas não precisa ser tão perfeitamente assim. Vamos lá. Eu vou, mesma coisa de sempre, botão direito, converter, editable poly. Seleciono as duas faces. Inset. Então, eu estou repetindo processos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Inset, olha lá. Ele diminuiu menos ainda o inset, certo? Eu posso dar, depois do primeiro inset, eu marco aqui o mais, ó. E já dou o segundo inset, um pouco menor, certo? E vou dar OK. Por que eu dei o segundo inset? Porque nessa hora eu vou, cliquei aqui, Shift, selecionei o outro, selecionar esse lado, viro para o outro lado, Ctrl, Shift, selecionei o outro. Ctrl para quê? Para ele não desselecionar o anterior. Shift, para ele selecionar o loop. Selecionei os dois loops, um do lado e outro do outro. Eu vou aqui e coloco o Extrude. Para fora não, para dentro. Não coloco muito porque senão eles vão se bater. Não é minha intenção que eles se batam, certo? Então se você colocar demais aqui, ó, eles cruzam e vão para outro lado. Não é essa a intenção. Então, ó, coloco um pouquinho, dou OK e está aí minha outra parte. Beleza?